Nós vamos falar hoje, pessoal, de um radical que é o presidente da República. Não tem como a gente escapar desse debate, ainda mais em tempos de discussão sobre vacina. Vai, vinhetinha. Então nós vamos discutir algumas nuances da situação, da problemática da vacina. O principal problema, o primeiro problema, na verdade, é o negacionismo. É claro que a questão é complexa, não é tão simples assim quanto as pessoas pensam. Tem umas variáveis aí que a gente precisa discutir sobre questões diplomáticas, sobre guerra de influências no mundo, sobre produção nacional. São questões sérias que precisam ser debatidas para a gente ter um alcance correto da situação da vacina. Mas a primeira situação realmente problemática que merece comentário é a postura de negacionismo do nosso presidente e de toda a do seu entorno, né? A questão negacionista da ciência. Inicialmente o presidente foi contra a vacina e em toda a possibilidade que teve de mandar uma mensagem ao público que desincentivasse a vacinação ou colocasse ela em dúvidas, em todas as oportunidades que ele teve, ele fez assim, ele fez isso. Então, esse problema por si só, a gente já discutiu num outro programa, ele é muito grave. Tem uma notícia, vamos passá-la aí, de que 25% das pessoas em favelas não querem se vacinar. De cada 4 moradores, 1 não quer vacinar. 25% é um número alto. E isso se dá em razão dessas tramas negacionistas, essa falta de priorização da vacina, que foi uma postura documentada do presidente. Por mais que ele tenha, nos últimos momentos aí, manifestado, através de fala, que gostaria de uma vacinação, os seus atos, né? E isso é o que demonstra que uma pessoa os atos, os frutos daquela árvore, e não o que ela fala, foram atos que sempre, e falas que sempre demonstraram internamente que ele tinha uma descrença da vacina como solução. Isso tem até um histórico, o mestre do Bolsonaro, que é o Olavo de Carvalho, o guru teórico, filosófico do bolsonarismo, né? Também já abordamos isso num outro programa, sempre falou mal da vacinação. E isso, de uma certa forma, é tão preocupante essa questão da vacina que retrata o atraso dessas discussões, dessas pessoas, né, dessas ideias. Então, a falta de priorização da vacina como solução sempre ficou clara nas posturas do presidente e de todos os seus comandados. Ele sempre faz questão de dizer que ele comanda mesmo o governo dele e já deu provas disso, já demitiu justamente para as pessoas obedecerem e ficarem com medo dele e de fato hoje quem é o seu subordinado tem que rezar pela cartilha do presidente, tem que ser menor do que o presidente, não pode aparecer mais. Aqueles que apareceram mais, como o ministro Mandetta, o ministro Sérgio Moro, foram defenestrados janela fora, né? Então realmente hoje todo mundo reza pela cartilha do presidente, né? E isso é preocupante no sentido que demonstra que por mais que se troque ministro, na verdade a política é do presidente. Então, a política de saúde, a política sanitária, a política de vacinação, a política de enfrentamento ao coronavírus é uma política do presidente, né? E o presidente já provou, né, que ele tem essa visão negativa da vacina. Olha aí algumas provas e evidências disso. E a pandemia, Patrícia? Você acha que a vacina tem que ser obrigatória? Na verdade, presidente, nem a vacinação infantil é obrigatória, né? Vacina quem tiver vontade de vacinar. Tem idiota que a gente vê nas mídias sociais, na imprensa, né? Vai comprar vacina, só for na casa da tua mãe. Alguns poucos governadores queriam o direito de comprar vacina. Eles compravam, quem ia pagar? Eu! Já mandei cancelar, se ele assinou, já mandei cancelar, por exemplo, sou eu, não abro mão da minha autoridade, até porque estaria, né, comprando uma vacina que ninguém está interessado por ela, a não ser nós. Toda e qualquer vacina está descartada, toda e qualquer. A vacina também, agora tomar então essa de 50% é uma boa? Não. Então o problema do presidente
ter essas posturas é porque, de fato, no caso do Bolsonaro, ele já provou que quando a pessoa age de uma forma que é independente dele, ele tira fora. Isso, obviamente, é um recado a todos aqueles que trabalham para ele, que tem que obedecer. Então, tendo o comando como ele tem, todos os subalternos dele respeitam as posições dele. E ele tendo essas posturas internas, obviamente prejudica todo o trabalho. E esse poder sobre os seus subordinados, obviamente, também se fez demonstrado no caso da Anvisa, que é a agência regulatória. A Anvisa, ela tem uma certa independência, mas essa independência está submetida à escolha do presidente para quem é o presidente da Anvisa. Então é óbvio que o presidente escolhe pessoas da confiança dele, e no caso da Anvisa especificamente, o presidente da Anvisa é um bolsonarista de carteirinha, que entende também essa necessidade de submissão aos desejos do presidente, porque em que pese a independência, ele depende de uma recondução para um segundo mandato, né? Ele depende do presidente mantê-lo para o segundo mandato que ele pode ter, que os presidentes da Anvisa têm 2 mandatos. Então isso é problemático. Essa postura sempre refratária da vacina atrapalhou e atrasou, obviamente. Se houvesse é só você pensar o contrário, se houvesse um entendimento de que aquilo ali é muito importante, como é que você move? Você move tratando a coisa com a importância que ela tem. E tendo tratado a questão de uma maneira que não tivesse importância, o presidente, obviamente, não fez todos os esforços que poderia ter feito para conseguir deixar preparada a vacinação como poderia ter preparado. E isso está se mostrando, mais do que nunca no momento atual, de uma maneira cruel. A Anvisa criou uma burocracia, uma agência de burocratas, como sabemos, que carimbam autorizações para remédios serem fornecidos à população ou equipamentos médicos serem usados. Tudo depende deles, do carimbo, da estampa, do selo da Anvisa. Então são burocratas na sua essência, criam regras normativas, às vezes dificultam por alguma razão, por algum propósito, dificultam alguma coisa aqui, facilitam alguma coisa ali. E no caso da vacina, sempre me pareceu óbvio que tinha que ser tudo facilitado, desde o início, sem dúvida, sem discussão. A vacina tinha que ser uma prioridade em termos de burocracia. Me surpreendeu quando eu vi que a Anvisa criou regras de burocracia que muitos outros países não usaram. Ela copiou algumas coisas sim dos Estados Unidos, mas que não se justifica de maneira alguma. A Anvisa exigiu que os testes fossem feitos também no Brasil, como se o corpo do brasileiro fosse de sobremaneira assim, mais pujante, mais bonito, ou quiçá diferente de outros corpos que justificasse isso. Então isso é uma mera linha de burocrata, que é outra coisa que a gente questiona aqui no nosso canal muito, e nós temos um quadro de antiburocracia. O burocrata coloca uma linha que significa um trabalho que ele não tem noção que é às vezes. Então, essa exigência de se fazer os exames no Brasil atrasou o Butantan meses. Garantido foi uns 2, 3 meses por causa disso. E depois foi retirado, porque já estava atrasando também a vacina russa, Sputnik. O Brasil poderia ter iniciado a vacinação junto com a Inglaterra. Junto com a Inglaterra. Se não tivesse essa exigência. Que continuou. Vamos ver aí o que disse o secretário de Saúde de São Paulo. Eu não tenho dados para falar sobre esses interesses paralelos que foram citados, mas no aspecto técnico, eu acho que a decisão de não obrigar a fase 3 no Brasil é correta, desde que esta vacina tenha tido registro e tenha sido autorizada em um dos países que apresentam um histórico de boa regularidade na questão de controle sobre a produção de vacinas e de medicamentos. Agora, não dá para deixar de dizer que essa decisão é absolutamente injusta com as exigências que foram feitas ao Butantan. Quer dizer, ao Butantan foram impostas regras que obrigaram um trabalho imenso
o custo da fase 3 realizada no Brasil foi muito grande e, principalmente, nós perdemos muito tempo nesta fase. Se isso não fosse exigido do Butantan, nós já poderíamos ter começado a vacinação muito antes. Então, nesse aspecto, não tem nenhuma dúvida que houve um prejuízo ao Butantan e ao Estado de São Paulo e aos brasileiros em geral. Então, por causa dessas atitudes todas, a gente atrasou. Poderíamos estar melhor, né? O que é terrível escutar, porque esse quadro que nós estamos vivendo hoje, ele era muito fácil de ser compreendido há algum tempo atrás. O problema é que a postura do radical, ela nunca tenta perceber se ela está errando. Ela mantém ali, às vezes, num caminhar para frente, mesmo se estiver indo colidir com o muro. E não admite em nenhum momento mudar de ideia, ou tem muita dificuldade para mudar de ideia. É o que se fala, ter compromisso com o erro. Então, isso é muito problemático. São atitudes infantis, o que demonstra a precariedade das soluções desse governo, que foi um governo que não tem como dizer que foi um bom governo na pandemia, porque foram atitudes infantis e estúpidas. Um dos principais assuntos do mundo hoje, do Brasil, é, sem sombra de dúvida, a vacinação. Então não tem como a gente fugir muito desse assunto. E, de fato, a posição do presidente da República nessa questão é uma posição radical, ou pelo menos demonstrou-se radical. É uma coisa que a gente critica no nosso canal, o antirradical. Não tem como a gente fugir realmente dessa discussão da vacina e da postura do presidente. Porque ele sempre, em todos os atos dele, demonstrou ser contra a vacina. Como sabemos, uma pessoa se é julgada pelos seus atos, pelos seus frutos. Uma árvore é julgada pelos seus frutos e não pelo que fala. Então, os atos e discursos sinceros, espontâneos, por assim dizer, do presidente, sempre foram contra a vacinação. A pandemia, realmente, ela está chegando ao fim. Os números têm mostrado isso aí. Estamos com a pequena ascensão agora, o que chama de pequeno repique, né? Pode acontecer, mas a pressa da vacina não se justifica. Para que essa ansiedade, essa angústia